Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o capítulo 15, o versículo de número 26. Orei ao Senhor, Ele colocou uma palavra muito séria no meu coração. E eu gostaria de compartilhar esta linda manhã que o Senhor preparou para cada um de nós, com o coração de cada um que está neste lugar. Amém? Glória a Deus pela sua vida que deu este passo de fé. Glória a Deus pela sua vida que muitas vezes deixou o seu descanso, seus afazeres para estar aqui na casa do Senhor. E em nome de Jesus, em mais uma vez, assim como o Senhor já tem feito neste lugar, Ele vai se manifestar essa manhã. Você crê? Amém. Êxodo capítulo 15, o versículo de número 26. Todos acharam? Amém. E assim diz a palavra de Deus. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, diga assim comigo, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado por mais esta manhã tão maravilhosa aqui na tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste para que nós pudéssemos estar aqui. Assim como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela minha vida, porque eu só estou aqui porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado pela vida da minha família. Obrigado pela vida de cada irmão meu que está neste lugar. E também aqueles, Pai, que porventura, por algum motivo ou outro, não puderam estar aqui nesta manhã. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um. E peço que nesta manhã, não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, a falar grandemente e ministrar em nossos corações. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, o título que o Senhor colocou no meu coração é Jeová Rafá, o Deus que te sara. Essa manhã o Senhor, Ele tem uma palavra de transformação. Ele tem uma palavra de restauração. Uma palavra para trazer cura para a sua vida. Você toma posse? Amém. Sabe, queridos, desde o princípio, Deus, Ele se faz conhecido ao ser humano de várias maneiras. Ele se revela como Deus Criador. O Deus que criou os céus, a terra, a lua, as estrelas, o sol. Ele criou as árvores, a natureza, os animais. Ele criou eu, Ele criou você. Ele criou o ser humano para que pudesse adorar a Ele. Ele se revela, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 16, a parte B, um Deus que é amor. Um Deus que te ama. Em Salmo 100, o versículo 5, Ele se revela um Deus bom. E se eu e você nós estamos aqui, é porque Ele é um Deus bom. Ele também se faz conhecido como um Deus Salvador, assim como nós vemos a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se fez conhecido como um Deus Pai, e não é que Jesus ele gostou da ideia. Lá em Mateus, ele reforça essa ideia. Ele diz assim: quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso. Orem assim, Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Sabe, queridos, conhecer quem é o nosso Pai nos traz confiança. Conhecer quem é o nosso Pai nos traz esperança. Conhecer quem é o nosso Pai faz com que nós possamos nos sentir seguros. Você já observou uma criança?
às vezes um filho seu, quando ele é pequeno, uma criança que está do seu lado, quando ela está caminhando com você e ela muitas vezes se sente numa situação de perigo, às vezes vem um cachorro pelo lado dela, às vezes vem um carro de repente que vira a rua, e o que ela faz em primeiro lugar? Ela agarra nas suas pernas, porque ela conhece o pai que ela tem, ela conhece a pessoa que ela tem, e ali ela se sente seguro. Conhecer quem é o nosso nosso Pai nos traz socorro em tempo de angústia e de dificuldade. Salmo 121, o salmista sabia disso. Ele fala assim: eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro, ele vem do Senhor. Ele também se faz conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se faz conhecido como El Elyon, o Deus Altíssimo, como Jeová Jireh, o Senhor proverá na sua vida. Ele se faz conhecido como Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, em tempos de dificuldades, em tempos de angústia, em tempos que nós estamos tristes, Ele é o Senhor que é a nossa paz. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Ei, por que você está andando tão cabisbaixo? Por que você está andando tão triste? Por que você está deixando o desânimo vir sobre a sua vida e de alguma forma isso está te parando durante os tempos? Sabe, queridos, eu falei tudo isso para que você possa saber o Pai que você tem. Ele é o Deus do impossível. O seu Pai é o Deus das causas impossíveis. Em Êxodo, o capítulo 15, o versículo 26, a parte B, o nosso texto base, ele diz: porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Quando ele diz, eu sou o Senhor que te sara, essa palavra no original, assim como nós estamos falando, é Rafá, é curar, é sarar, é reparar, é consertar, é restaurar a saúde. Como assim, Paulo, consertar? Às vezes nós temos a coluna tudo torta. Lembra, Tiago, quando nós andávamos de bicicleta, quando nós éramos um pouco mais jovens, alguns ainda se arriscam ainda. E aí nós, de repente, caíamos no chão. Ou nós trombávamos em algum lugar. Aí sabe que um amigo nosso falava? Olha lá, o pneu ficou parecendo um S. Não falava assim? O pneu está parecendo um 8. E às vezes as nossas costas estão assim. A nossa vida. É necessário um reparo. É necessário um conserto. Preste atenção. A principal ideia de Rafá é a cura física. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo um Deus que é o médico dos médicos. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a restauração na vida de Jó. Um homem que passou por dificuldades, um homem que passou por uma doença terrível, mas que o Senhor, pela sua bondade, tocou em sua vida e restaurou a saúde de Jó. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a cura na vida de Naamã. Naamã, um homem leproso, um homem que estava desconfigurado, um homem que estava sendo excluído da sociedade, mas Deus tem misericórdia daquele homem e envia a sua cura sobre ele. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a cura na vida do rei Ezequias, e não somente nele, na vida de muitos homens que a Bíblia relata. Deus, ele operou grandes curas na vida dos homens. E não somente dos homens. Deus também fez milagres na vida das mulheres. Cadê as mulheres aqui nesse lugar?
Sabe, queridos, eu poderia citar algumas mulheres que Deus operou a cura, mas eu quero citar uma aqui, rapidamente. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Deus curando o ventre estéril de uma mulher que se chamava Sara. Ela não podia gerar, ela estava infértil, por algum problema ou outro, ela não podia gerar o seu filho, mas aprouve ao Senhor tocar no ventre estéril de Sara, e ela gerou o filho da promessa. Quando nós olhamos Mateus capítulo 1, versículo 2, esse texto nos mostra que Isaac, ele está na genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus, ele toca no ventre estéril de Sara, aquela mulher, ela gera o filho da promessa, e através da sua descendência, nasce o Salvador do mundo. Não, parece que você não entendeu. Através daquilo que Deus fez na vida dela, durante as gerações, nasceu o Filho de Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. O que tem de impossível na sua vida? O que é impossível aos seus olhos? Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Malaquias capítulo 3, o versículo 6, a palavra de Deus, ela diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus continua fazendo milagres. É lindo ver o que Jesus, ele fez quando ele esteve aqui nesta terra. João capítulo 6, o versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Sabe, queridos, na pessoa de Jesus Cristo, Deus continuou operando o sobrenatural. Por quê? Porque João capítulo 1, versículo 1, diz assim que ele era o verbo. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 13, o versículo 8, a palavra de Deus também nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele será o mesmo para sempre. Sabe, queridos, ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou, ele continua a operar cura ainda nos dias de hoje. Porque um dos seus atributos é a cura. E seja sensível, é a cura. Mateus capítulo 9, o versículo 35 diz que Jesus, ele passava pelas aldeias, pelos povoados, pregando o evangelho do reino, pregando as boas novas e curando todas as sortes de enfermidades e doenças. Ele estava expressando aquilo que ele era. E sabe o que é interessante? Aquele mesmo Jesus que operou o milagre naquele tempo, ele está aqui essa noite. Perdão, esta manhã, me perdoe. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Assim como a nossa irmã orou aqui, a tua presença, ela é real. E Pai, nesta manhã nós queremos estar sensíveis ao teu toque. Sim, Pai, nós temos situações em nossas vidas que precisam do teu toque. Nós temos situações em nossas vidas que nós necessitamos do teu poder. E o Senhor está neste lugar. E nós cremos que o Senhor vai operar o sobrenatural. Sabe, queridos, vejamos agora alguns textos para que nós possamos extrair alguns pontos importantes. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus pela sua vida. João capítulo 5, versículo 1. Esse é um texto muito interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos. E assim diz
a palavra do nosso Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: o que queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Sabe, queridos, o versículo 3 e o versículo 4 diz que naquele lugar havia uma multidão de enfermos. E às vezes nós estamos como aquela multidão. Às vezes nós estamos com enfermidades físicas. E o próprio texto no versículo 4 diz assim, que eles estavam esperando. Muitas vezes estamos com alguma enfermidade, nós estamos também esperando o nosso milagre. Durante os dias, durante os meses, durante os anos. E os anos, não é verdade, vai se passando tão rapidamente, parece que começa a semana e depois já termina, nós já estamos no final de semana novamente, os anos eles passam muito rápido e muitas vezes nós estamos esperando este milagre. E sabe, querido, às vezes nós não recebemos a cura, porque assim como aquele povo que estava esperando, nós muitas vezes não fazemos assim, nós desistimos no meio do caminho. Eles estavam esperando, mas muitas vezes nós paramos, nós não perseveramos. Eu sei que às vezes você pode falar: mas Paulo, a minha situação é muito difícil, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, queridos, que é difícil, mas nós devemos persistir. E muitas vezes nós não fazemos assim. Nós começamos a orar, começamos bem, 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 orações, e logo nós paramos. Nós não persistimos naquilo que nós queremos. E o versículo 5 diz assim para nós, que ali estava um homem enfermo há 38 anos. O que é um ano que nós temos passado? O que são meses que você e eu nós temos passado? O que são 5 anos? O que são 6, sim, eu sei que é difícil, mas o que é isso, comparado a 38 anos que aquele homem estava esperando? E ele não desistiu. Ele estava num local certo. Ele estava em um local chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Betesda significa casa de graça. Eu quero te dar uma notícia boa. Nós também estamos na Betesda espiritual. Nós também estamos na casa de graça. Nós também estamos na casa de misericórdia. Aquele homem estava em um lugar onde Jesus esteve. E eu e você estamos em um lugar onde Jesus está. E sabe o que fez a diferença na vida daquele homem? Jesus, ele passou na vida dele. Jesus viu um homem disposto a receber a cura. Toma posse, queridos. Ele viu um homem sedento. E Jesus estava passando por aquele lugar. Sabe o interessante? É a pergunta que Jesus, ele dirige para aquele homem. Ele fala assim, sabendo que aquele homem estava ali há 38 anos. Você quer ser curado? Como assim? Há tanto tempo lá. E Jesus sabia disso. E ele diz, você quer ser curado? E nós pensamos em primeiro lugar que aquele homem, ele iria responder à altura. Assim como alguns homens da Bíblia fizeram. Você quer ser curado? Sim. Você quer enxergar? Eu quero. Você quer? Eu quero. Pensamos assim, mas não. Aquele homem responde diferente. Ele diz assim, quando a água é agitada, e eu vou entrar no tanque, para receber o meu milagre, vem outro e entra no meu lugar.
e eu não recebo a cura. Eu fico imaginando Jesus, olhando com aquele olhar de Jesus. Eu fico imaginando, falando assim para ele: você não precisa mais de água agitada. Você não precisa mais de anjo. Você não precisa mais da oração daquele pregador famoso. Você não precisa disso, você não precisa daquilo. E aquele homem olhando para o Senhor Jesus, falando assim: por quê? E o Senhor Jesus: porque eu estou aqui. Receba o seu milagre. Pai, nós tomamos posse do nosso milagre nesta manhã. Independente do que seja em nossas vidas. Independente se o médico já deu um diagnóstico ruim. Independente se as pessoas já desacreditaram de nós. Independente se nós mesmos já desacreditamos. Mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus de milagres. Receba a sua cura no seu lugar. Receba a sua cura aí no seu lugar. Feche seus olhos. Não é por mim, queridos. É pela presença dEle que está neste lugar. Receba a sua cura. Receba a restauração que você tem buscado durante tanto tempo. Receba a resposta de oração que por muitos dias você trancou a porta do seu quarto, e você ali tem chorado, você tem clamado ao Senhor. Receba a sua cura, receba a sua cura. O Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma, vamos lá, que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Sabe, queridos, eu quero falar aqui um ponto muito interessante desta mensagem. Muitas vezes nós não recebemos a cura, porque nós pensamos que Deus, Ele nos abandonou. Nós pensamos que Ele não nos ama. Como assim? Como Deus, Ele me ama e Ele me permite passar por isso? E isso vai gerando uma descrença em nossos corações. Deixa eu te dizer algo. Não há incompatibilidade entre amor e doença. Não há. O texto é claro no versículo 3. Mandaram chamar Jesus e falaram, sabe o que para ele? Está enfermo, aquele a quem o Senhor ama. Eu posso amar Jesus. Você pode amar a Deus também, Jesus. Mas isso não nos impede de passarmos por enfermidades, por doenças. Todos estamos sujeitos. Aquele homem, ele era amado de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? A sua enfermidade levou ele até a morte. Às vezes, queridos, você ou um familiar seu está em uma situação que passa pela sua cabeça que Deus, ele não se preocupa com você. Até pela enfermidade que nunca se resolve. E nós pensamos que Deus, Ele se esqueceu de nós. Como assim? Se lembra de todo mundo. As pessoas recebem o seu milagre, mas parece que o Senhor se esqueceu de mim. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E Ele não se esqueceu de você. Mas por que isso está acontecendo, Paulo? Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Preste atenção. Esta era a situação de Lázaro. Às vezes nós estamos na mesma situação que ele. Como assim? Às vezes a nossa enfermidade, a doença, aquilo físico que tanto tem nos atrapalhado, é para a glória de Deus. Mas sabe, queridos, às vezes também nós sabemos que existem vários motivos para que aconteçam enfermidades em nossas vidas. Então, Paulo, como que eu posso saber? Qual é o motivo? Qual é o propósito que eu tenho passado por isso durante tanto tempo? Versículo 11. Isto dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele chama Lázaro de amigo. Ei, quer saber porque você está passando por isso? Estabeleça intimidade com ele. Estabeleça amizade. Seja amigo dele. Pergunte a ele. Vai na fonte. Existem situações que nós não temos resposta. Busque nele. Busque nele. Busque nele. E não é de qualquer maneira, até você encontrar. Até você encontrar. Até você encontrar. Mateus capítulo 9. E o versículo 27. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Verso 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Queridos, eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse texto, porque o texto nos fala de 2 cegos que estavam seguindo a Jesus. Todas as vezes que nós vemos que na Bíblia Sagrada é citado a respeito de um cego, ou Jesus estava passando pelo caminho e eles estavam lá sentados, ou as pessoas, os seus amigos, levavam esse cego até Jesus, ou de repente Jesus estava ali fazendo um milagre e passava e cruzava à frente deles. Mas sabe o que é interessante? A palavra de Deus aqui no versículo 27 diz assim que aqueles cegos, eles seguiam a Jesus. Como assim? Sim, você pode falar, porque o texto não relata em detalhes. Não, Paulo, alguém estava levando eles, tal, mas não fala. Eles estavam seguindo a Jesus. Sabe, queridos, isso nos mostra o desejo intenso de ser curado. E por causa desse desejo, eles enfrentaram a dificuldade. Eles não enxergavam como que eles iam seguir a Jesus. Mas o texto relata que eles foram atrás de Jesus. E sabe, queridos, porque muitas vezes nós não recebemos a nossa cura, porque nós paramos no meio dos obstáculos. Nós paramos em meio às dificuldades. E dificuldades em vários níveis. Uma dificuldade espiritual, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade física, assim como nós estamos falando. Mas eles não pararam. Mesmo sem enxergar, eles foram atrás de Jesus. Isso nos leva também ao texto da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela já sofria durante 12 anos. E ninguém resolvia. Tinha gastado todo o seu dinheiro, nenhum médico resolvia, e ela não parou. E quando ela viu Jesus passar, tinha uma multidão, tinha dificuldade, tinha obstáculos. Ela estava enferma, ela estava debilitada. Mas ela não parou. Ela falou: eu quero o meu milagre. Ao menos se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi. Ela ultrapassou a multidão. Ela ultrapassou as pessoas que também queriam um milagre. Aquelas pessoas que empurravam. Aquelas pessoas que tentaram impedir. Mas ela foi até o fim. Ela foi até o fim. Qual é a sua dificuldade? Nós temos ido até o fim. Temos atravessado os obstáculos.
Ou temos parado no meio do caminho? Ei, quer a sua bênção? Deixa eu repetir, você quer a sua bênção? Vença aquilo que por muitas vezes tenta te parar. Sabe, queridos, dê um passo a mais. Vá até o fim. Às vezes você está nos limites. As suas forças parecem que estão se acabando. Está se esgotando. Derrube a última gota de sangue. Derrube o último suor. Vá até o fim. Dê um passo a mais. E muitas vezes estamos esperando Jesus nos visitar. Sim, Ele é misericordioso, Ele nos visita, Ele está aqui neste lugar. Mas tem certos momentos que nós temos que ir. Você tem que vencer a barreira. Ele está esperando isso, você vencer a dificuldade. Era muito fácil Ele ir até aquela mulher, porque ela estava debilitada. Uma mulher doente durante 12 anos. E o Senhor Jesus fala, puxa vida, que dó dessa mulher, eu vou lá. Ela vai caminhar aqui, as pessoas vão empurrar ela, vão chutar, não sei. Mas Ele esperou. E ela foi até Ele. E ela foi curada, para a glória do nosso Deus. Vença, querido, os obstáculos. Não se renda. Por quê? Porque nós queremos o nosso milagre. Versículo 27 do próprio texto de Mateus capítulo 9 diz assim: e eles seguiram a Jesus clamando. Olha só, eles clamaram, eles não aceitaram. Clamar, queridos, é bradar. Clamar é erguer a voz. Eles falaram, filho de Davi, tem compaixão de nós. Independente do que as pessoas iam achar, independente do que iam falar deles, independente se iam tentar calar a boca deles, eles bradaram, eles gritaram, eles clamaram. Quem está disposto a clamar juntamente comigo pelo seu milagre? Ainda no verso 27, um texto tão curto, mas que tem princípios tão poderosos. Eles dizem assim, filho de Davi. Eles reconheceram que Jesus era o Cristo, Ele era o Messias prometido da linhagem de Davi. Isso tocou no coração de Jesus. Versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Olha aí, Jesus não parou de primeira. Eles clamaram, e Jesus foi, entrou em casa. E o que eles fizeram? Eles foram até o fim. Eles se aproximaram. Eles creram no Senhor em primeiro lugar, assim diz o texto. E Jesus perguntou, credes que eu posso fazer isso? E eles falaram, sim, eu creio. E sabe, queridos, muitas vezes nós, por tudo aquilo que a gente passa, às vezes nós estamos confiando mais nos médicos do que no Senhor Jesus em primeiro lugar. Não estou aqui falando mal, sim, nós temos que passar pelos médicos, temos que as pessoas separadas pelo nosso Deus, deu essa capacitação para que eles pudessem dar alguns diagnósticos para nós, nos tratar, curar, enfim, não estou negligenciando, mas em primeiro lugar, confie no Senhor, que é o médico dos médicos. E eles disseram, eu creio. Verso 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E o verso 30, e abriram-se os olhos, e Jesus, porém, advertiu, e aí continua o texto, e eles foram curados. Aqueles homens, através daquela atitude, uma atitude de fé, eles alcançaram o milagre. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que dele se aproximam, creiam que Ele exista, e que Ele recompensa, aqueles que o buscam. Para encerrar essa mensagem, Hebreus capítulo 13, o versículo 8, um texto que nós já lemos,
diz assim que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz curas, Ele ainda restaura a sua vida. Não foi somente no passado, é agora, é no dia que se chama hoje. Ele pode mudar a sua história. E Ele é o mesmo eternamente. Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, até o versículo 5. Ele é o mesmo eternamente. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Capítulo 22, o versículo 1, vire a página da sua Bíblia, no capítulo 22, o versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: então me mostrou o rio da água viva, ou melhor, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura, e as folhas da árvore são para a cura, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é muito séria. O texto de Tiago, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, em especial o versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nos deu autoridade para que nós possamos orar pela vida das pessoas. Tome posse disso. O Senhor te deu autoridade para orar pela vida das pessoas. Ele diz assim que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria outro Consolador. E esse Consolador, Ele só não está do seu lado, Ele está dentro de você. Ele te deu autoridade para orar. E sabe, queridos, mediante esta palavra de João 14, que o Espírito Santo está em nós, sobre nós, em nós, para aqueles que receberam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, que foram selados com o Espírito Santo. Quando nós impomos as nossas mãos sobre a vida das pessoas, e até mesmo quando elas são curadas, porque depende da vontade de Deus, é no tempo dele, não é nós, não é a minha mão, não é essa mão cheia de calo, cheio de unha encravada, não é isso. Quando nós colocamos as nossas mãos, o Senhor que está colocando as mãos dele também, é Ele que opera o milagre. E assim como diz esta palavra,
há entre vós alguém que está doente? Chame os presbíteros da igreja e façam sobre essa pessoa uma oração. Eu peço que você feche seus olhos. Queridos, se alguém tem passado por alguma enfermidade, assim como nós comentamos, algo que durante muitos anos tem te afligido, tem te parado, algo que você não vê a cura, nenhum médico resolve, somente você vê que somente Deus pode te curar, fazer um milagre na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você está com alguma enfermidade, eu te convido a vir aqui na frente e nós vamos orar. Enquanto você, ainda com seus olhos fechados, deixe Deus falar com você aí no seu lugar. Sabe, queridos, há um texto na Bíblia, ainda com seus olhos fechados, e pode vir aqui na frente, fique à vontade. Há um texto na Bíblia que diz assim que a sogra de Pedro, ela estava enferma. Às vezes nós ficamos pensando, não, eu só vou lá na frente se eu estiver com câncer, se eu estiver com uma doença terrível, se eu estiver com uma lepra, algo incurável. E a palavra de Deus diz assim que a sogra de Pedro, ela estava com febre. O que é uma febre comparado a um câncer? Mas quando Jesus cruzou o caminho dela, aquela febre teve que sair. Independente se for algo pequeno ou algo grande, vem aqui na frente. Amém, queridos? Glória a Deus, muito bom estarmos na presença do nosso Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Que o amor de Deus, este amor que nós comentamos, que é incomensurável pelas nossas vidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos sara, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida nesta manhã e neste dia, seja com a sua vida, seja com as igrejas do Senhor Jesus espalhadas na face desta terra, e que você possa tomar posse aí no seu lugar e dizer amém, amém e amém. Dê um abraço aí no seu irmão, uma palavra de vitória, vá em paz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.